Contato agora no nosso quadro de psiquiatria com o Dr. Paulo Gracioli, que já está gentilmente em contato conosco aqui, sempre uma alegria recebê-lo. Olá, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. Pessoas que estão nos acompanhando aí, é um prazer estar de novo aqui. Roberto, hoje eu queria falar um assunto assim que tem acontecido muito aqui no meu consultório, que eu atendo adolescentes e crianças, né? Então, algumas crianças, alguns adolescentes na faixa de 12, 13 anos, eles estão com certa dificuldade para voltar às aulas presenciais, sabe? E aí a gente fica pensando o que está acontecendo, né? E o que aparece é que durante a pandemia, esses adolescentes ficaram muito no computador e às vezes com dificuldade para acompanhar as aulas, né? E outras vezes, assim, jogando jogos, conversando, até inclusive assim, tem jogos que participam várias pessoas, vários amiguinhos virtuais, e nessa relação, então, que essas adolescentes vão formando nesses jogos virtuais, parece que eles esquecem do que é presencial. Então, o contato físico, humano, né, com os colegas que eles tinham lá antes da pandemia, ficaram perdidos, né? E na memória parece que não consegue lembrar isso como uma coisa gostosa, afetiva, afetuosa, desses reencontros que começa a ter quando volta às aulas. Então, aí a mãe traz, ou o pai traz para consultar e diz que a pessoa, o menino não dorme, mas só que acontece assim, às vezes vai dormir às 4 da madrugada e acorda às 2 horas da tarde. Então, quer dizer, dorme aí 8 horas, 10 horas por dia, mas num horário que não é horário padrão nosso de dormir à noite. Então, acontece isso aí, é uma mudança do horário de dormir e a criança entra em muita ansiedade quando pensa e quando volta para a aula, para a sala de aula, porque não é nada prazeroso, é assim, dá medo, dá angústia, não quer fazer contato e não quer ir para a escola mesmo, né? Então aí a gente tem que entender e procurar ajudar. Existem também aquelas crianças que ficam depressivas, né? Durante a pandemia, ficam muito retraídas no quarto, no computador, e essas até voltam para a aula agora, até voltaram para a aula, mas esse tempo todo de ficar trancadas em casa, não poder sair, medo da doença, entraram em depressão também. Então, Roberto, essa é uma questão para a gente pensar muito sobre a educação dos nossos filhos, no sentido de usar novamente a palavra que eu uso muito aqui, o limite. Qual é o limite que o meu filho vai ter de usar o computador? De ficar jogando? Quer dizer, como um pai permite que o filho fique até as 4 da madrugada, uma criança de 12 anos, fazendo jogos no computador? Quer dizer, para o meu modo de pensar, tem que ser negociado com essa criança outras formas de lazer. O quanto tempo vai poder usar o computador, o quanto tempo vai ficar jogando. Quer dizer, existem vários cursos para se aprender no computador, por exemplo, inglês, francês, pesquisar coisas bonitas, mas parece que esses adolescentes não estão interessados em aprender uma língua, mesmo que seja de grátis, o programa que existe, né? Eu até questiono aqui, você estuda inglês, o que você faz no computador? É só jogos. Quer dizer, então, o que você quer fazer no futuro? Não sabe dizer ainda nada sobre isso. Então, é muita atenção, muito foco no jogo. Com isso, outro dia mesmo eu atendi uma adolescente de 13 anos que ela estava vendo vultos. E não é nada psicótico, né? Quer dizer, aquela história, você começa a ver tantos jogos, personagens ali na frente, e quando você desliga o computador, parece que continua enxergando, sabe? Virtualmente, você começa a enxergar essas imagens aí, então a família fica muito preocupada, porque a criança está vendo vultos e ouvindo vozes, e não é nada psicótico não, é um momento, é um estresse, é uma sobrecarga mental, visual, de imagens, que o adolescente, não tendo limite, ele vai uma hora até enxergar mesmo, mas, assim, personagens do jogo, e sem ser algo de grave, né? Seria assim grave no sentido de estar ansioso, estressado,
com a visão totalmente ligada na luz do computador. E outro problema que acontece também nessas crianças, nos adultos que ficam muito tempo diante da tela do computador, é que nós temos um hormônio no cérebro chamado melatonina, que aí ele forma um ciclo, né, assim, de alto e de baixo. À noite ele aumenta porque ele faz a gente ir para a cama, dormir, porque está ligado à luz. Então, se a criança fica com a luz ligada até de madrugada, esse ciclo, que chama ciclo cardiano, ele vai assim alterar. Então, ao invés de a pessoa ter sono 6, 7 horas da noite, vai ter sono de madrugada. Então, altera todo o sistema hormonal do sono, prejudica também o aprendizado, depois a concentração, tudo mais, né? Então, você vê quanta coisa existe aí, em termos de estarmos assim, antenados num programa de computador, ainda mais adolescentes que estão aqui, precisa muito dormir, o próprio cérebro pede para que durma, que relaxa, para se ter informação, né? O cérebro tem informação ainda. Então é o momento de ter esse descanso, esses hormônios do sono realmente ficarem assim, num nível legal, para poder dormir e acordar saudavelmente. Então, esses alertas que eu estou dando para as mães, para quem está me ouvindo aí, para que coloque limite no quanto usar o computador, o quanto, dá um limite para dormir, mas não é ser uma coisa impositiva. Eu acho interessante questionar, negociar com o filho. Vamos ver como que você pode estar se prejudicando, vamos fazer alguma outra atividade durante o dia, uma caminhada, um esporte, porque a criança perde interesse por tudo isso. E temos que voltar à vida normal da gente, que é escola, passear, shopping, essas coisas mais. Então, que preste atenção no quanto tempo está usando o computador, o celular, né, para poder assim, tentar deixar o cérebro mais saudável para a gente, então, seguir feliz na vida aí, fisicamente e mentalmente, com a nossa saúde mental em plena forma. É o que eu tenho para falar hoje para vocês aí. Se tiver alguma pergunta, Roberto, eu estou aqui disponível. Vamos lá. Apenas uma curiosidade, doutor. O senhor falou em relação a impor limites. Claro que existem muitas formas da gente impor limites, principalmente para um adolescente. Que linha que o senhor sugere que os pais devam ter? Uma linha mais sem maiores explicações, ou seja, uma linha mais dura, ou uma linha contemplativa, como se estivesse cevando aquele ambiente em busca dessa consternação por parte dos adolescentes? Olha, Roberto, como nós estamos numa época que não é mais ditadura dos pais, né? Nós vivemos uns pais ditatoriais, você deve ter tido, não sei porque era a época, todos os pais eram assim, ditadores, né? Impositivos. Eu sou mais do pensamento assim, como eu falei, vamos negociar com a criança, o que você pode fazer, vai dormir mais cedo, se você acordar, o que você pode fazer de manhã para aula, fazer alguma atividade, descobrir com a criança o que é importante. Agora, se os pais querem se livrar dos filhos, olha o que eu estou falando, hein? Que os filhos estão lá incomodando, então deixa no quarto trancado, não quer nem saber o que está acontecendo, eu acho que isso aí é uma questão então, dos pais pensar, será que eu estou agindo assim? Não estou nem aí com o meu filho, deixa ele fazer o que ele quer? Eu acho que não é bem assim. Não é largar totalmente à vontade, temos que colocar regras na casa. Quem manda na casa, eu falo para os meus clientes aqui, é o pai e a mãe, é o dono da casa. Enquanto você estiver na casa dos seus pais, ele pode colocar limite para entrar, para sair, para você chegar. E a casa não é a sua, você está emprestado para você ficar até um tempo para ir embora. Isso que nós fazemos, a gente um dia cresce e vai embora. Então eu penso que tem que ser negociado e se mostrar para o filho, olha, a casa tem regras, e você vai obedecer, mas vamos combinar essas regras primeiro para acertar um ponto, para não ficar só assim, eu quero desse jeito e tem que ser assim. Espero que não seja preciso agir assim, mas se for necessário, quem manda na casa é o pai e a mãe. Ainda é o pai e a mãe.
Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que essa entrevista do Dr. Paulo também pode ser revista, além do nosso portal, também em agregadores e podcast, a partir de hoje, Dr. Paulo também no Spotify. Meu caro Dr. Paulo Gracioli, muito obrigado mais uma vez pela contribuição, uma ótima sequência de semana para o senhor. Boa tarde, bom dia e até a próxima semana. Bom fim de semana para todos nós aí. Para todos nós. Muito obrigado, Dr. Paulo.